Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías. Então, pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos. Ora, o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Já estamos no último bloco de assuntos do livro de Isaías e estamos estudando o capítulo 49, que fala do final do sofrimento pelo servo do Senhor. E aqui nós vamos fechar agora o capítulo 49 e um pedacinho do 50 que trata do servo do Senhor e que trata mais especificamente da lembrança que o Senhor tem para com Sião. Ou seja, Deus, apesar de tudo, não esqueceu dos seus. O tema principal dessa segunda metade do capítulo 49, dos 3 primeiros versos do capítulo 50, é a restauração e a glorificação de Jerusalém. E isso está vindo, né, como consequência daquela restauração que o servo do Senhor foi levantado para fazer e da glorificação que ele passou e que, portanto, Jerusalém também vai viver. Jerusalém aqui é retratada como uma mulher. Esta mulher esquecida, essa mulher abandonada pelo Senhor em razão do exílio. Então, esse Senhor Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, estaria esquecendo de uma mulher no exílio. O Senhor diz o seguinte: isso pode parecer para você que eu estou te esquecendo, isso pode parecer que você está abandonada no exílio, mas isso não é verdade. Isto aparece desta forma, mas a verdade é outra. Porque o amor de Deus para com Jerusalém, o amor de Deus para com o seu povo é muito mais poderoso, é muito mais firme e é muito mais terno. Então, a imagem que ele traz para nós é a imagem de uma mãe que se esquece do seu filho, né? Ela fala assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Pode uma mãe, né? Quem é mãe, quem tem filhos, vai poder com mais certeza e com mais firmeza responder não a esta pergunta. Entretanto, diz o Senhor, mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E ele fala agora, né, lá na sequência, de que ele gravou na palma das mãos, a gente vai ver isso mais para frente. Então ele diz o seguinte: esta mãe pode até se esquecer do seu filho que está ali mamando, né, que está ali ainda dependente, mas eu não vou me esquecer. Então parece que Deus está se esquecendo, mas Deus não está se esquecendo. Tem uma razão para isso, né? A outra figura que ele fala já na sequência, no verso 16, é que ele gravou, ele fez uma tatuagem, né? Uma gravação na palma da sua mão, e esta gravação, esta tatuagem é dos muros de Sião. Então, toda vez que ele está olhando, e isso é contínuo, porque a palma das mãos aparece de qualquer maneira, o dia todo e todo dia, então toda vez que ele vê aquilo, ele lembra dos muros de Sião. É claro que ele não fez essa tatuagem, ele está fazendo uma comparação, é uma figura de linguagem. Então, o que ele está dizendo aqui? É como se eu tivesse uma marca na minha mão. E como é que eu vou esquecer uma marca na mão? Ela todo dia ela está visível, o tempo todo ela está me sendo lembrada. Então, significa que os muros de Jerusalém nunca estavam escondidos de Deus. Ele estava lembrando disso todo o tempo todo. Né? Ele descreve, então, que essa cidade, esta Sião, ele vai ser restaurado e vai ser restaurado por conta de um amor que o Senhor tem
pela cidade, um amor que o Senhor tem pelo povo, um amor que o Senhor tem por Israel. Este amor sempre foi profundo, grande, poderoso e sempre o mesmo. Ele é inalterável. Ele está vendo que os habitantes estão espalhados? Sim, mas existe uma razão para isso. Então, agora eles vão se reunir e eles vão voltar para Sião. Deus assegura, Deus confirma que todos eles lhe pertencem. Todo o povo lhe pertence. Todo esse povo que está perdido em exílio, todo esse povo que está espalhado, este povo pertence a ele. E ele vai trazer de volta. E ele os torna como se fosse um ornamento. Como a noiva se enfeita, como a noiva se faz bonita através de coisas valiosas, Deus está chamando este povo e os coloca como enfeite no seu sim. Há um contraste aqui entre o presente, essa tristeza, essa destruição, esta ruína, essa devastação em que eles se encontram e um futuro que Deus está prometendo, onde a população vai ser tão numerosa que não terá como conter, ou seja, Sião vai ficar pequena para tanta gente. Deus vai trazer todo aquele que está desfilhado, ou seja, não tem habitante, não existe morador ali, a cidade está desolada, a cidade está vazia, a cidade está estéril, não tem filhos. Então, o que acontece é que ela vai ver, mas espera lá, eu não tive filhos, de onde tanta gente? Mas espera lá, de onde apareceram tantas pessoas? Porque Deus vai chamar, Deus vai dar abundância para este povo. Então, é esta imagem de ser repelida, né, que é o que parece na imagem do exílio, que parece no abandono lá no exílio da Babilônia, no exílio de outros lugares, né? Esta imagem é que vai ser mudada para uma localidade que é Sião, para que Sião seja repopulada. Então, essa imagem de desolação, essa imagem de ser repelida, vai ser mudada para uma promessa de repopulação, uma promessa de população abundante que os muros não conseguirão conter. Então Deus arvorará a sua bandeira. O que significa arvorar bandeira? Quando eles estavam em guerra, eles levantavam uma bandeira, eles mostravam uma bandeira para significar, para indicar o exército que estava sendo chamado para a guerra. Então eles arvoravam a bandeira, eles tocavam trombeta e o exército todo se reunia em torno dessa bandeira. Então Deus vai arvorar bandeira. E quando Deus fizer isso, quando ele levantar essa bandeira, todas as nações gentílicas, todos os gentios que não são judeus, eles vão ver esta bandeira e eles vão trazer os filhos do Senhor, os servos do Senhor de todas as paragens. Então eles vão trazer no braço, eles vão trazer nos ombros. O que significa trazer no braço? Braço é um judeu menorzinho, né? Um povo menorzinho, nos ombros já é um pouquinho maior, mas sempre que se leva nos braços ou sobre os ombros, nós estamos trazendo ou estamos levando esta pessoa com cuidado, com diligência, com zelo. Então, os reis, as rainhas, os príncipes, todos os povos, eles estarão trazendo de volta o
povo de Deus, dos lugares mais longínquos, dos lugares de exílio, porque Deus está chamando. O povo de Deus será cuidado por esses reis, será cuidado por essas rainhas. É como se Deus determinasse que reis e rainhas, que príncipes fossem babás do povo de Deus. Um cuidado necessário e profundo. Isto é, eles tratarão o povo de Deus, eles tratarão Sião, a cidade de Deus, com mais profundo respeito, com mais profundo cuidado. Isto se cumpre na pessoa de Ciro. Ciro não só determinou por uma lei, que o povo retornasse, mas ele também determinou que Sião fosse reconstruído, que Jerusalém fosse reconstruído, que eles voltassem para lá, que o templo fosse reconstruído, e ele deu dinheiro para isso, e ele devolveu toda a riqueza do templo para que isso pudesse ser feito. Então, o cumprimento desta profecia de Isaías já começa a acontecer no tempo de Ciro. Então, a gente já vê uma execução, um cumprimento desta profecia. Então, tudo isto vai servir para que a grandeza e a fidelidade do Senhor se manifeste. Deus é todo-poderoso para determinar que reis e rainhas façam isso. Deus é todo-poderoso para determinar que as coisas aconteçam. Então, isto para nós serve como uma palavra de certeza de redenção. Então, se isto foi feito, se isto foi prometido, hoje nós podemos ter certeza de que muito mais será realizado. Se esta parte foi cumprida, todas as outras partes serão cumpridas. Não interessa o poder que o inimigo tenha, não interessa quão poderoso era a Babilônia, Ciro conquistou. Não interessa quão poderoso eram os outros reinos, Ciro foi capaz de fazer isso, porque Deus lhe deu poder para fazer isso. Deus chamou Ciro para realizar isso, como ele chamou reis e rainhas para cuidar do seu povo, assim como ele chama reis e rainhas para cuidar de mim, para cuidar de você, porque esta palavra é viva, é atuante, esta palavra é ativa até os nossos dias e será ativa também no futuro, porque isto ainda vai se fazer mais plenamente, mais completamente. A profecia vai falar de uma retomada de todo o despojo de guerra, tudo que foi tirado do povo de Deus, tudo que foi tirado naquela época e hoje do povo de Deus, né? Tudo que foi feito de contrário, tudo que foi roubado, tudo que foi despojo de guerra, isto vai ser restituído, porque este inimigo cruel vai ter que devolver por ordem de um Deus poderoso. A certeza de que Deus vai fazer isto acontece, esta certeza ela existe porque aconteceu e acontece nos nossos dias e vai acontecer muito mais. A próxima execução, o próximo cumprimento deste salvamento, desta restauração, aconteceu com Cristo. Né? Então, nós temos aqui Ciro como uma prefiguração de Cristo. Cristo aconteceu e quando da sua segunda vinda, quando da restauração de um Jerusalém celeste, isto vai se dar mais plenamente. O Senhor, preste atenção agora no que Israel sofre, no que o povo de Deus sofre e no que Isaías está prometendo. Veja se isso não aconteceu e veja se isso não acontece e veja se isso não vai acontecer muito mais com tudo que nós estamos vivendo hoje. O Senhor contenderá com os que contendem com Sião. Aqueles que
armam lutas, guerras e contendas com o povo de Deus serão enfrentados pelo próprio Deus. Deus se levantará e Deus fará a guerra contra os que fazem guerra contra o seu povo. Ele vai remir os seus filhos, ele vai julgar os opressores, ele vai destruir, porque eles próprios se destruirão. Então, meu amado, assim foi no passado, assim é no presente, na minha vida e na tua vida. Aqueles que contenderem contigo, porque você é povo de Deus, você é o Israel de Deus, aqueles que contenderem contigo terão que se explicar com o próprio Deus. Amém, amado? Aqueles que contenderem com Israel terão que se haver com o próprio Deus. A proteção de Deus, ela vem pelo fato de que, apesar de parecer desamparada, ela não está. Deus não deu certificado de divórcio para o seu povo. Deus não renunciou o seu amor para com o seu povo. Deus está falando aqui do seguinte: é um casamento e não houve divórcio. É um casamento, é uma intimidade de comunhão. Deus é todo poderoso. O que acontece com a esposa de Deus vai ser discutida pelo próprio Deus. Então Deus aqui, meu amado, ele não está vendendo ninguém, como antigamente existia, quando alguém se metia em dívidas, ele não tendo dinheiro para pagar, ele vendia os filhos, ele vendia a esposa, ele se vendia como escravo. Deus não está dizendo isso. Não, o povo não foi vendido, o povo não foi enjeitado por Deus. Mas tudo que aconteceu com o povo de Deus aconteceu por causa do pecado. Agora eu estou entendendo. Porque Isaías está explicando. Por que o povo foi para o exílio? Por que o povo parece que foi abandonado, mas ele não foi? O povo está respondendo pelos seus pecados. O exílio é uma purificação. Todo este sofrimento do povo é uma purificação. Só que assim, meu querido, como o povo foi purificado, Deus está chamando de volta quem fez opressão contra este povo, quem fez além do que devia fazer, quem maltratou este povo, vai se haver com Deus. Ele vai responder pelo excesso de opressão, pelo excesso de violência, pelo excesso que ele fez. Deus não vendeu o seu povo. O divórcio não foi dado. Deus ainda tem um vínculo de matrimônio, Deus ainda tem um vínculo de paternidade. Deus é o esposo e Deus é o pai deste povo. Deus é o esposo desta nossa igreja, deste povo. Deus é o pai deste nosso povo, de nós. Nós somos seus filhos. Deus não vai deixar Sião ir embora, como Deus não deixará Sião ir embora hoje. O povo pode pensar assim, mas isso não acontece. Isso não é assim. A razão para o exílio foi o pecado. Israel, se repudiar o pecado, ele pode voltar a Deus, porque Deus vai receber de volta. Deus toma a iniciativa e Deus diz: olha, eu te aceito de volta. Chega de punição, chega de julgamento, chega disso tudo. Você repudia o pecado, você se arrepende de todo o coração e a nossa relação vai ser reatada. Essa relação de casamento, essa relação de paternidade. Só o arrependimento pode dar redenção, meu querido.
Só o arrependimento pode dar redenção. E o profeta volta a falar dessa incredulidade do povo, essa incredulidade que é sempre, 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 que foi naquela época em relação aos profetas e que foi na época de Jesus, quando ele veio falar de redenção. Essa incredulidade tem que ser afastada, tem que haver arrependimento, tem que haver confiança nas promessas de Deus. A promessa de redenção não é vazia, não é porque Deus não tem força, não tem poder ou a sua mão não pode alcançar. Não é isso. A repreensão e a ameaça, ela é concebida como um discurso de alguém que repreende ou ameaça. Quando você se arrepende, nós temos redenção. O poder do Senhor vai ser retratado em termos de potencial destruição, a fim de que, destruindo Babilônia, o povo perceba que ele tem poder suficiente para a redenção, para a comunhão. A onipotência de Deus é o julgamento de Deus, que levanta nações, faz cair nações, mas que ele tem sempre como alvo, ele tem sempre no seu coração como ponto central o seu povo. O julgamento é para a salvação do seu povo. Amém, amados? Bons estudos!